Pessoal, tudo bem? Infelizmente não deu para a seleção brasileira. Sonhamos, torcemos, acreditamos, vibramos até o último minuto, naquele chute do Neymar que o goleiro belga fez uma defesa espetacular. Uma Copa que se desenhava muito para a gente. Se a gente considerar que Itália e Holanda, que seriam duas grandes favoritas, já estavam de fora, nem participaram. Espanha, Alemanha e Argentina caíram precocemente. Lógico, o futebol é uma caixinha de surpresa. É um esporte que não tem previsibilidade, não tem como a gente afirmar categoricamente de que uma seleção vai se sagrar campeã. Mas era uma Copa que, como dizia Ronaldinho Gaúcho em uma época de entrevista pelo Flamengo, eles estão deixando a gente sonhar. E de fato, a seleção brasileira deixou a gente sonhar, mas infelizmente não deu. Mas o bate-papo que eu venho ter com vocês aqui hoje não é somente sobre esse desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas sobre a importância de um trabalho permanente de um psicólogo na comissão técnica da seleção brasileira, o que não acontece. O Brasil vem de uma condição muito adversa da Copa do Mundo de 2014. O eterno 7-1 que assombrou a seleção por algum período após esse Mundial que aconteceu aqui em nosso país. Isso não serviu para que a seleção, a sua mesa diretiva, a comissão técnica enxergassem a necessidade de um trabalho permanente de um profissional de psicologia. Profissional esse que tinha e tem totais condições de colaborar e colaborar muito. A gente não deve considerar somente os aspectos técnicos e físicos de um atleta de alto rendimento. Os aspectos emocionais são fundamentais. Zé Renato, não podemos afirmar que se tivesse um psicólogo na seleção, teríamos vencido a Bélgica. Lógico que não, mas a ausência desse profissional certamente prejudicou e muito o desempenho em alguns aspectos. Logicamente, como eu mesmo disse, não seria aí a única chave do sucesso para a seleção. São vários fatores que compõem um bom desempenho e possivelmente um título de Copa do Mundo. Mas desconsiderar esse profissional e ainda desabonar a importância do trabalho de psicologia dentro da seleção brasileira é algo complicado demais. Eu volto lá em 2016, numa entrevista de Edu Gaspar, que é coordenador da seleção, numa época de Olimpíadas, em que ele disse, não tem necessidade de um trabalho fixo de psicologia na seleção, porque são encontros pontuais, reuniões situacionais não ajudarão nas nossas necessidades. Ou seja, o Edu optou por palestras motivacionais de jogadores, de coaches e de outras pessoas que se disponibilizaram em colaborar, mas o trabalho do profissional de psicologia ele foi desconsiderado. E mais, Edu, o trabalho do psicólogo não é somente pontual na situação de competição. O trabalho do profissional de psicologia envolve a pré-competição, envolve um trabalho geral e permanente. Não é somente chegar na competição, vamos chamar um psicólogo, como se o psicólogo fosse um bombeiro e fosse atacar ali apenas aquela situação de foco, de motivação para a competição. Não somos profissionais motivacionais apenas. O trabalho do profissional de psicologia envolve muito mais do que aspectos de motivação. Envolve um conhecimento técnico de todas as questões que envolvem o campo psicológico, envolve os controles dos níveis de ansiedade, as questões de relacionamento de uma equipe,
os pensamentos que podem estar disfuncionais e limitantes para a execução de uma série de movimentos, de atividades dentro do campo, a questão da autoconfiança, e que um palestrante motivacional, qualquer outra pessoa, até mesmo o treinador, como você, Edu, acredita que seja capaz, não podem e não conseguem dar conta dessas demandas de ordem emocional. Porque são demandas complexas e demandam de um profissional habilitado para isso, que tem estudado os 5 anos de graduação, se especializado. E eu digo mais, o campo da psicologia do esporte aqui no Brasil, ele é muito frutífero. A gente pode citar o João Ricardo Kozak, que é um dos grandes mentores aqui da psicologia do esporte no país, o Paulo Ribeiro, a Adriana Lacerda, o Eric Conde, grandes expoentes da psicologia do esporte aqui no Brasil. E aí a gente vai lá numa matéria do Globoesporte.com, logo após o empate com a Suíça, na primeira rodada da Copa do Mundo, e lê a seguinte manchete: o mantra do psicólogo Tite. Não, o Tite não é psicólogo. O Tite é treinador, um excelente treinador, por sinal, nutro grande admiração para o trabalho dele, mas o Tite não é psicólogo. Não podemos reduzir a psicologia a caracterizar pessoas que, possivelmente, não sei se o Tite tem alguma formação além da educação física, pode ser, mas eu acredito que não tenha feito psicologia, então ele não pode ser rotulado como psicólogo. O Tite é um excelente treinador, um excelente profissional de educação física, mas não pode dar conta. E o mantra do psicólogo Tite era: mente forte. Excelente. Mas para que a mente seja forte, é importantíssimo que se tenha um profissional habilitado de psicologia. Porque, como disse, aspecto físico importante, aspecto técnico importante, mas aspecto emocional importante e decisivo dentro de uma competição. Dentro de qualquer preparação emocional, é importante que se tenha, sim, um profissional permanente na comissão técnica da seleção brasileira. Era nítido, ontem, quando a Bélgica abriu 2-0, o semblante de alguns atletas, semblantes de tensão, o próprio Fernandinho, que fez o gol contra, o Marcelo, lateral esquerdo, que fez uma boa partida até, mas os olhos estatelados, arregalados logo após a Bélgica abrir 2-0. É uma situação complicada, desgastante até de se falar, porque os profissionais da área de psicologia do esporte vêm batendo na tecla sucessivas vezes sobre a importância desse profissional. Então que fique aqui a nossa reflexão para que pensemos que para 2022 a gente não repita o erro cometido em 2014 e em 2018 e valorizemos sim a presença desse profissional junto à equipe e um trabalho permanente que comece desde agora, porque o psicólogo tem sim muita importância. No mais, é parabenizar a seleção belga que vem fazendo uma excelente Copa do Mundo, tem todo o mérito, e ficar aqui torcendo por bons jogos na continuidade da Copa do Mundo e que lá no dia 15 de junho a gente possa assistir uma linda e decisiva partida que vai premiar a melhor seleção. Forte abraço, bom final de semana, fiquem com Deus, muito obrigado.